Oi pessoal, tudo bem? Então, acabei de fazer um tempinho atrás, eu fiz um story no meu Instagram e aí muita gente está me perguntando, querendo saber exatamente o que aconteceu, né? Porque eu postei que eu tinha feito uma cirurgia. Aí algumas pessoas aqui, uma das minhas fisioterapeutas também, falou, por que você não faz um canal explicando, né? A respeito do seu procedimento, né? A gente vai poder fazer um acompanhamento dele para frente e contar um pouquinho do que aconteceu para conscientizar também, né, quem está sofrendo às vezes com um problema parecido com o meu, para valorizar também esse membro tão importante que a gente tem, que é o pé. Então eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Vocês só não reparem a situação da pessoa, porque a gente não pode ficar andando, né? Então fica só na cama. Aí o cabelo fica ruído, né? Fica tudo muito estranho. Mas a importância é a mensagem, né? Então vamos lá. Eu me chamo Aline, eu tenho 32 anos e o meu problema com o pé já é um pouco antigo. Eu não dava muita importância para ele porque a gente não se foca até a hora que acontece uma coisa grave, né? Eu sempre sentia uns incômodos, umas dores, às vezes à noite, principalmente quando eu andava muito, mas não me focava muito nisso, né? Então, o problema começou assim a ficar um pouco mais grave uns 3 anos atrás, quando eu, andando na rua, sofri uma entorse e essa entorse ela me incomodou bastante. Eu fui a um médico e aí me passou 10 sessões de fisioterapia. Eu fiz as fisioterapias, a dor passou e eu voltei à minha vida normal. Mas, passado esse tempo, eu tive, assim, no ano passado, né, porque tá fazendo um ano, agora esse mês, que eu sofri esse acidente mais grave, né. Eu tive, assim, uma sequência de entorses, né. Eu sofri uma queda numa escada, eu sofri sequências de entorses depois. E essas entorses, elas doíam na hora, mas assim, a gente continuava andando e passava, né? Então, quando foi na última entorse, essa entorse ela me levou ao chão, eu não tive como manter o equilíbrio e eu caí. E nessa queda eu machuquei, né, outras partes do corpo, fui até o hospital, fiz os exames necessários assim de emergência, não apareceu nenhum osso quebrado, nenhuma lesão, né, que me deixasse assim preocupada. Apenas o médico que me atendeu lá disse que eu deveria procurar um ortopedista para ver, porque eu estava caindo muito, né, tava tendo muita virada de pé, né? E isso era preocupante, né? Foi o que ele me falou. E aí eu realmente fiz isso, eu procurei um ortopedista, mas eu esperei um mês. Fiquei andando, fazendo as minhas atividades, trabalhando, pegando peso, sem saber que eu tava com uma lesão, né? E quando eu fui a ele, que a gente notou num final de semana que eu não tinha feito esforço nenhum e o meu pé estava muito inchado, né? A minha cunhada, que também é fisioterapeuta, ela me deu um alerta, disse que eu deveria procurar ver direitinho essa questão, porque tinha alguma coisa errada acontecendo. E aí eu fui procurar, gente, eu tô tentando arrumar uma posição aqui pra ficar, mas é porque eu tô no Pods Health, mas não tem um equilíbrio legal. Deixa eu ver se ela me indica aqui, só um minutinho. Acho que é assim. E aí eu fui a esse médico, que eu já até tinha feito um atendimento com ele do meu primeiro tombo, mas como não tinha machucado o tornozelo, eu até comentei com ele dessas minhas quedas. Ele achou que por eu ter uma escoliose, que eu tenho um problema de coluna, provavelmente isso era isso que estava me desequilibrando. E aí quando eu voltei com menos de um mês, ele se assustou com a minha ida lá, e aí ele foi me pedir uma ressonância. E aí na ressonância a gente descobriu então que eu tinha rompido um ligamento, né, a ruptura total de um ligamento, e também a lesão no talos,
que é um ossinho que fica ali dentro, é um ossinho muito chato, que me botou de molho. Eu não podia pôr mais o pé no chão por causa dele, porque é um osso que parece que ele não é muito vascularizado, né? E aí ele normalmente acaba entrando em necrose. E quando entra em necrose, muitas vezes você tem que fazer um outro procedimento, que é colar um osso no osso. Se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome do tratamento. Então ele me assustou muito e eu fiquei com meu pezinho quieto em casa. E eu comecei meu tratamento com a fisioterapeuta, que foi indicação dele, né? Uma clínica maravilhosa que me atende já desde o início e que ficam aqui na torcida para o meu restabelecimento. Até é motivada com eles que eu estou fazendo isso, para a gente poder mostrar o acompanhamento, né, da fisioterapia e também mostrar como que essa é uma atividade importante para a recuperação, né, de problemas assim, ortopédicos e outros, né. A fisioterapia é importante para muita coisa, né? Sou meio leiga. Mas aí então eu comecei a fazer o tratamento. Ele optou por um tratamento conservador, onde eu ia fazer esse repouso de não pôr o pé no chão, eu ficava andando de muleta. E a ideia era fortalecer o tornozelo a ponto de não ter função a falta do ligamento. E aí a gente começou a fazer o fortalecimento, tudo direitinho. E esse tratamento começou em agosto, mas em dezembro a melhora que eu tive foi muito significativa, assim, muito pouco. Não teve uma melhora abrangente, né? Eu sentia muita dor. A dor às vezes vinha até o meu quadril. E aí ele pediu uma opinião de um outro médico. Esse médico era um especialista em pé, né? Eles, normalmente os ortopedistas, eles muitas vezes fazem isso, né? Eles vão para áreas específicas, né? E ficam mais especialistas, né, em determinadas áreas. Então a gente foi pedir uma opinião desse médico a respeito do meu pé. E aí chegando lá, ele avaliou o meu caso como cirúrgico, porque pela minha instabilidade do tornozelo eu não poderia ficar sem esse ligamento. Então teria que fazer a reconstrução desse ligamento para que eu tivesse a minha estabilidade de volta e não corresse mais riscos de cair e lesionar outras partes do meu pé, né? Outros ossos, romper outros ligamentos. E aí ficou tudo certo, né? Era pra minha cirurgia ter acontecido em janeiro, mas eu tive um outro problema. Parece que eu comi algo que causou isso, né? Eu tive uma infecção no meu intestino que me deixou até, infelizmente, internada por 5 dias no hospital. E lá mesmo a médica que estava cuidando de mim disse que eu não poderia fazer a cirurgia do meu pé nem tão cedo, né? Ela me desanimou bastante, dizendo que eu teria que procurar um especialista na área do intestino para cuidar, porque era algo sério, algo perigoso, que a anestesia e intestino não combinam, então que eu teria que averiguar isso tudo direitinho. Aí fui pro meu ortopedista, que é o que cuida de mim desde o início, e ele concordou, disse que realmente não seria uma coisa pra gente ver agora, que eu continuaria fazendo a fisioterapia para amenizar um pouco a dor, né, para ser uma coisa boa também no meu pós-cirúrgico. E eu fiz isso, continuei fazendo a minha fisioterapia, continuei os meus tratamentos, né, do intestino. E até que eu descobri um outro problema, que também estava com predisposição a me atrapalhar na cirurgia, que seria um hipertiroidismo, que é quando a glândula da tireoide ela funciona além, e aí parece que o coração ele dá ataque cardíaco, e aí eu tive que fazer uma avaliação com o cardiologista para conseguir fazer a cirurgia. Atrasou um pouquinho além do que a gente esperava, né? E quando eu voltei, né, ao médico que faria essa cirurgia para mim, a gente meio que teve uns conflitos aí, né? Eu me senti um pouco insegura para fazer cirurgia com esse médico aqui da minha região. Eu moro aqui em Nova Friburgo. E aí a gente teve a opção de fazer essa cirurgia no Rio, na capital, né? O meu médico conseguiu uma indicação de um médico excelente no Rio,
que me passou toda a segurança e que me explicou de uma maneira mais ampla o porquê realmente eu precisava da cirurgia. A gente até foi para pegar mais uma opinião e descobrir, quem sabe, que eu não precisasse operar. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, ele realmente disse que precisava, que era uma cirurgia que era simples, não seria uma coisa assim muito grave, muito complicado, mas que exigiria de mim repouso, né? Porque o pós-cirúrgico que é o mais desafiador, né? E aí ele explicou o porquê, ele disse que a anatomia do meu pé é uma anatomia que, como que eu posso dizer, ela atrapalha, né, o meu caminhado, o meu passo. Ele explicou que o meu pé ele é arqueado. Então, um pé arqueado, um pé assim, que ele quando ao chão, ele dá um vão. Ele não consegue encostar totalmente no chão. E isso causa uma instabilidade. Então, já com essa instabilidade do tornozelo, sem o ligamento, juntando com a instabilidade do meu pé, que não fica totalmente ao chão, era algo que poderia agravar mais ainda a minha situação no futuro. Desculpa. Eu poderia ter um problema maior. Eu poderia ter uma artrose, eu poderia ter a ruptura de outros ligamentos, né? E cada vez que a gente cai, a situação acaba piorando mais, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, né? Então ele disse que a questão seria realmente cirúrgica. E aí a gente fez a avaliação cirúrgica, o risco cirúrgico, para poder ver a questão do coração, ver se estava tudo certo, e graças a Deus estava tudo apto para realizar a cirurgia. Tem exatamente uma semana que eu fiz essa cirurgia. Eu fiz ela no dia 27 de junho, né? Hoje é dia 3. Foi na quinta-feira. E correu tudo bem, graças a Deus. É uma cirurgia que não é tão demorada. Foram 3 horas, mais ou menos, de cirurgia. Eu passei só uma noite no hospital e no outro dia já estava de alta, eu pude retornar para minha casa. E aí então o retorno aqui que tem sido um pouco chato, né? Incomoda, se me perguntarem, né? Incomoda. É uma dor que a gente sente, que não é uma dor insuportável, mas é uma dor. E é uma dor que você tem que ficar numa posição chata, não tem posição para você trocar, né? Eu vou mostrar para vocês já o meu pé, como que ele tá. Mas a gente entende que é pro nosso bem, né? É pra nossa melhora. Então eu não posso pôr o pé no chão. Tudo que eu tenho que fazer, eu fico na cama, porque a cama é a parte mais confortável, né? O sofá, essas coisas não são confortáveis pra gente ficar muito tempo, então a minha cama é a parte da casa mais confortável, eu fico, né, o tempo todo aqui e uso muletas para ir ao banheiro, para tomar banho. No banho eu também fico sentada, né? Não coloco o pé no chão. E daqui a alguns dias eu vou poder retornar ao Rio para poder fazer a retirada dos pontos, né? Pelo que ele falou, eu volto para poder ver como é que tá e aí a gente vai tirar os pontos. Eu espero que ele também tire essa tala, que é uma tala que incomoda bastante. Eu vou mostrar para vocês como que tá a situação do meu pé.